meus amigos, vamos falar hoje a respeito do rito do júri. É o rito mais complexo, mais demorado de todo o processo penal brasileiro. Ele é assim porque ele é dividido em duas fases, ele é bifásico. Vamos falar hoje especificamente da primeira fase do rito do júri. Ela se inicia com o oferecimento da denúncia, que pode ser recebida ou rejeitada. Do recebimento não cabe recurso, da rejeição cabe recurso em sentido estrito. Recebida a denúncia, o juiz determina a citação do acusado para, através de advogado, oferecer resposta à acusação no prazo de 10 dias. Oferecida a resposta à acusação, mas juntado por parte do acusado documento ou oferecidas arguidas preliminares, o juiz determina ao Ministério Público que se manifeste em réplica. Apenas nessas duas hipóteses. Superada essa fase, é designada uma audiência única de instrução, debates e julgamento, em que é ouvida a vítima, se for possível, testemunhas da acusação, testemunhas de defesa, interrogatório do acusado, alegações finais orais das partes, 20 minutos para cada parte, primeiro ao Ministério Público, depois pela defesa, e segue-se então 4 decisões possíveis do juiz. Agora começam realmente as grandes diferenças do rito do júri em relação ao procedimento comum ordinário. São 4 decisões possíveis. Primeira decisão, pronúncia. Há prova suficiente de materialidade e autoria delitiva. O juiz pronuncia. Dessa decisão, cabe recurso em sentido estrito. Exatamente o oposto agora. Se não houver prova suficiente de materialidade e indício de autoria, o juiz impronuncia. Cabe dessa decisão recurso de apelação. Terceiro, o juiz entende que o acusado não cometeu um crime doloso contra a vida, mas um outro crime qualquer, por exemplo, crime de lesão corporal, de competência da vara criminal. Pura e simplesmente, o juiz desclassifica aquela infração e remete o processo para julgamento perante uma vara criminal. E por fim, a quarta e última hipótese. O réu agiu amparado por uma causa excludente de ilicitude, por exemplo, a legítima defesa. O juiz absolve sumariamente. Ou então, o réu agiu amparado por uma causa de isenção de pena, por exemplo, coação moral irresistível. O juiz absolve sumariamente. Se houver prova que o fato não existiu, o fato criminoso não existiu, ou o réu não é o seu autor ou o seu partícipe, o juiz também absolve sumariamente. E por fim, a última das hipóteses de absolvição sumária, o réu ele é inimputável, ele é louco, e não há nenhuma outra tese defensiva a não ser a inimputabilidade. O juiz absolve sumariamente e impõe uma medida de segurança. Agora, nessa hipótese de réu inimputável, se a defesa sustentar uma outra tese, por exemplo, que o réu agiu em legítima defesa, nesse caso específico, o juiz não pode absolver sumariamente. Ele tem que pronunciar e remeter o acusado a julgamento pelo júri, porque lá no júri ele tem a chance de ser absolvido por legítima defesa, o que é muito melhor do que ser absolvido sumariamente e ser imposta uma medida de segurança, que nada mais é que uma sanção penal. Em resumo, para nós fixarmos, a primeira fase do rito do júri ela vai se encerrar com a preclusão da decisão de pronúncia, quando não couber mais recurso dessa decisão de pronúncia, iniciando-se a segunda fase, que vamos tratar numa próxima aula. Mas para nós memorizarmos, a primeira fase do rito do júri, ela serve como um filtro probatório, só remetendo a julgamento pelo júri os casos em que há prova suficiente que apontem a probabilidade de alguém ser condenado pelo júri. Justamente para se evitar a maior tragédia do processo penal, que seria a condenação de inocente.